terra de beleza suave e fluida, onde lendas assombram as colinas e os heróis selvagens de outrora vivem nos corações do povo. Uma terra misteriosa de poesia e bardos, onde o espírito indomável do povo celta de alguma forma atravessa os séculos. Uma terra de povo, castelos e chalés, de vida selvagem e aventura, de mito, de ideia e fantasia. Gales, uma terra verde e antiga, melhor celebrada em canção. Eu me sinto muito solitário e solitária, como se estivesse sempre sozinho, sem ninguém ao meu lado para compartilhar os momentos da vida. Gales é um principado a oeste da Inglaterra, aproximadamente do mesmo tamanho do estado de Massachusetts, ou metade do tamanho da Suíça. A Inglaterra atraiu metade do mundo para o Império Britânico, e ainda assim Gales conseguiu manter uma identidade separada. Seu povo faz parte de uma cultura única e antiga. Gales tem uma população de 2,75 milhões. A capital, Cardiff, fica na costa sul. As outras principais cidades de Gales seguem a linha costeira, enquanto no interior, as colinas ondulantes são apenas escassamente povoadas. No norte, montanhas escarpadas são dominadas pelo poderoso Snowdon. A história de Gales é uma das mais antigas do mundo e começa há quase 4.000 anos, quando os povos da Idade do Bronze fizeram desta terra seu lar. Eles foram seguidos pelos celtas, tribos da Europa. Seus líderes espirituais eram os druidas, cujos rituais incluíam sacrifícios humanos. Quando os normandos invadiram a Inglaterra em 1066, logo atravessaram a fronteira para o oeste, finalmente pondo fim ao isolamento galês. O castelo de Chepstow, empoleirado num penhasco na foz do rio Wye, é uma medida da determinação do rei normando de ficar em solo galês. Hoje, o rio Wye é famoso por seu estoque de salmão e pelas verdes árvores que lotam suas encostas íngremes. Por muitos séculos, a posição do rio era sua principal fama. A rota de navegação Wye até o estuário do Severn era o elo entre o país de Gales e a Inglaterra. No entanto, somente em 1966, o casamento entre os dois povos foi concretizado com a construção da imponente Ponte Severn. Quando foi inaugurada, era um dos arcos de vão único, mais longos do mundo. Ainda é um triunfo da engenharia moderna. A alguns quilômetros ao norte de Chepstow está uma das ruínas bonitas do país de Gales. A Abadia de Tintón, um mosteiro do século XII, foi um centro de vida monástica e oração por mais de 400 anos.
Foi abandonada em 1536, quando Henrique VIII ordenou a dissolução dos mosteiros, em parte para finalizar sua ruptura com o Vaticano e em parte para encher seus cofres vazios. A movimentada cidade de Cardiff, capital do país de Gales, é um exemplo de que o país de Gales, apesar de rico em história, não está perdido no passado. Cardiff tem uma atmosfera mais cosmopolita do que a maioria das outras cidades galesas. Alguns críticos fizeram a pior ofensa possível para os galeses, acusando a cidade de ser muito inglesa. A sede da televisão em língua galesa está localizada aqui. A S4C transmite uma variedade de programas, incluindo uma novela local e um boletim diário de notícias em galês. O galês é uma língua celta antiga, mais semelhante ao bretão francês do que ao gaélico. Ainda é amplamente falado como primeira língua, especialmente no norte do país de Gales. A riqueza de Cardiff agora reside principalmente no comércio, na indústria e no turismo. É também um importante centro administrativo e ostenta um magnífico centro cívico eduardiano. Construído no início dos anos 1900 com pedra de Portland, o centro inclui os tribunais, a prefeitura e o Museu Nacional do País de Gales. Dentro da prefeitura está abrigada belas estátuas de mármore para honrar grandes heróis galeses ao longo dos tempos. São David é o santo padroeiro do país de Gales, que no século VI viajou pelo Principado, pregando o cristianismo. Henrique VIII foi o primeiro rei da Inglaterra de origem galesa. O maior de todos os heróis galeses, Owain Glyndwr, que liderou com sucesso uma rebelião contra os ingleses em 1400 e uniu os galeses sob sua liderança. Carnet desenvolveu uma reputação como um centro cultural. St. David's Hall tornou-se um local mundialmente famoso para concertos e festivais. Os eventos trazem artistas de renome, mas também incentivam o desenvolvimento do patrimônio galês e a inclusão de instrumentos tradicionais galeses, como o Festival da Harpa. No coração da cidade e no coração de todos os galeses está o Cardiff Arms Park, lar do esporte nacional, o rugby. Qualquer alegação à cidade falta caráter galês desaparece quando 60 mil fãs exuberantes se reúnem no Arms Park. Ouvir o eco assombroso do hino nacional galês no início de um jogo é sentir-se parte da alma do país de Gales.
Para os galeses, o rugby não é um jogo, é uma religião, uma forma de expressar o orgulho em sua identidade nacional. Também no coração da cidade está o Castelo de Cardiff, um torreão normando preservado construído no local de uma fortaleza romana. O castelo foi reconstruído no século XIX para o Marquês de Bucci, o homem mais rico do Reino Unido. Logo fora da cidade, na vila de St. Fagans, está o Museu do Folclore Galês. Aqui, edifícios foram coletados do país de Gales e mobiliados, para mostrar as pessoas viviam e trabalhavam. Este edifício é uma típica casa de fazenda da península de Gower, no sudoeste. As paredes foram pintadas de vermelho, para proteger contra espíritos malignos. As exposições literalmente trazem o passado à vida. O moinho de milho não é uma relíquia vazia, mas um moinho real em funcionamento. O moleiro transforma o grão em farinha, usando maquinário de moagem movido por uma enorme roda d'água. O padeiro cozinha pães, bolos e scones em um forno a lenha. No século XIX, a maioria dos habitantes das cidades dependia das padarias diariamente. O torneiro de madeira era essencial na comunidade, usando o pedal para produzir vários móveis domésticos. Por muitas décadas, as ricas camadas de carvão do Vale do Rhondda foram uma fonte de riqueza para a cidade de Cardiff e formaram a imagem do sul do país de Gales. Em 1913, Arya estava produzindo um terço das exportações mundiais de carvão. Mais de 250.000 de homens trabalhavam nas minas. Os turnos eram de 12 horas, 6 dias por semana. Férias pagas foram introduzidas em 1939, antes da Segunda Guerra Mundial. Hoje, as camadas de carvão foram exploradas e restam poucas minas. Algumas foram preservadas para manter vivas as tradições da mineração de carvão, como a Big Pit em Blaenavon. A mina foi fechada em 1980, mas toda a sua maquinaria foi mantida em pleno funcionamento. Visitantes, equipados com capacetes de mineiros, descem na mina na gaiola que antes era usada pelos mineiros. Tudo bem. Mil mineiros costumavam trabalhar no subsolo, mulheres e crianças. Os túneis escuros viraram um local de trabalho familiar. Os homens eram espremidos em túneis com não mais de 60 centímetros de altura. Operar as portas de ar, controlar a ventilação, era uma tarefa atribuída às crianças que trabalhavam no subsolo. Suas idades eram de 6 a 8 anos. Dizem que antes eram mais jovens. Só tinham uma vela. Imagina sentar-se com uma vela. Você poderia derrubá-la, mas a porta está aberta, com o vento, a luz se apaga. Eles ficariam lá por 1 hora. Um oficial mudasse suas vidas. Muitas dessas crianças nem tinham uma vela para começar, então ficavam no escuro o dia todo. E eram enviadas para trabalhar de 10 a 12 horas. Eu gostaria de um desses empregos muitos deles meninos e meninas sem sapatos e meias nos pés.
declínio da indústria de mineração abriu caminho para uma nova era de crescimento empresarial. Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O baixo custo e a alta qualidade atraíram muitas empresas multinacionais para a área. A indústria baseada em um único produto virou indústrias multifacetadas do futuro. As suaves colinas verdes começaram a recuperar território da paisagem marcada e enegrecida dos anos de mineração. A morte do carvão trouxe renascimento, maior conscientização sobre a beleza desta terra. Em contraste com o burburinho da indústria, está a paisagem costeira da Península de Gao, nas proximidades. Não há pressão de pessoas ou tráfego aqui, apenas o charme tranquilo das casas de pescadores banhadas pelo sol e cavalos pastando preguiçosamente nos ricos pastos. Na costa norte do Gar, as mulheres colhedoras de berbigão de Peclave percorrem até 7 milhas por dia pelos bancos de lama para coletar os pequenos moluscos na areia. Maureen Murley tem colhido berbigões desde criança e não escolheria outro modo de vida. Eu gostei disso. Não acho que mudaria nada se pudesse viver tudo de novo. Tive a chance de ir para a faculdade, mas não a aproveitaria. Prefiro vir aqui para a cadeira da frente. Anos atrás, quando eu costumava vir aqui quando era mais jovem, havia cerca de 14 ou 15 mulheres lá em Kaufman. Costumávamos ter bons momentos com os cavalos e carroças e os burros, mas agora há apenas alguns tratores aqui. Outra tradição que prospera no país de Gales é a pesca com corácleis. Esses barcos incomuns têm séculos de existência e ainda são usados hoje no rio Towi, em Carmarthen, ao norte da península de Gower. O método de pesca é único. Os pescadores de Corotel sempre trabalham em pares e estendem uma rede entre os dois barcos para reunir os peixes. É isso mesmo. É uma tradição familiar, passada de pai para filho e de geração em geração. O senhor, idoso, aprendia a pescar, Steve Thomas. Traçava sua família de volta. Ele tinha uma árvore genealógica. Remontou a 1537 e passava de pai para filho. Uma vez que isso entra no seu sangue, é isso. Quero dizer, quer você pegue peixe ou não, sabe? É apenas um modo de vida.
E seria como ter seu braço direito cortado se ficasse muito caro, que não pescamos mais. A bela cidade de Lan, na Baía de Carmarthen, foi lar por muitos anos do escritor galês mais célebre, Dylan Thomas. Foi aqui que ele escreveu alguns de seus melhores poemas, incluindo Under Milk Wood, uma obra que lhe rendeu aclamação mundial. Infelizmente, ele morreu em um quarto de hotel em Nova York, longe de sua amada esposa, Caitlin, e de seu belo gramado. A poesia de Dylan imortalizou o estuário de Tarve. Os silêncios lunares, a maré silenciosa nos canais, o mestre da maré seca. Entre o deserto e a tempestade de água, curar nossos males da água com uma calma de uma só cor. A música celestial sobre a areia soa com os grãos, enquanto eles se apressam, escondendo as montanhas douradas e mansões do túmulo, a alegre terra à beira-mar. Belas paisagens marítimas da Grã-Bretanha estão a oeste, na costa de Pembrokeshire. Esta parte costa é um paraíso para birdwatchers. Aqui, a pesca é uma tradição secular e habitantes locais aprenderam a aproveitar todos os frutos do mar. George Varney viveu nesta área toda a sua vida e conhece os lugares secretos para coletar uma culinária galesa preciosa. Pode não parecer muito apetitoso, mas esta alga, conhecida localmente como pão de lava, é reputada por ter muitas propriedades benéficas para a saúde, e os locais dizem que atua como um afrodisíaco. Na verdade, eles dizem o mesmo sobre os berbigões. Deve ser algo relacionado ao mar nesta parte do mundo. George processa o pão de lava ele mesmo e o vende para açougues e mercados locais, mas ele não está disposto a compartilhar sua receita com estranhos. Realmente, depois de processado e cozido, parece repugnante. Mas acredite em mim, uma vez que você o experimenta 2 vezes, é um gosto adquirido. Você realmente vai gostar. O assentamento mais ocidental do país de Gales, na costa de Pembrokeshire, é considerada a menor cidade do mundo. São Davids, nomeada em homenagem ao santo padroeiro do país de Gales, é apenas uma cidade por sua catedral. São David fundou um mosteiro aqui no século VI, que se tornou famoso pelo comportamento exemplar dos monges. A catedral foi situada em um vale para mantê-la escondida dos saqueadores marítimos. No entanto, foi saqueada várias vezes desde que foi construída no século XII. Felizmente, sobreviveu para se tornar o centro de peregrinação por muitos séculos. No coração do sul do país de Gales encontra-se uma paisagem elevada de encantamento. Os Brecon Beacons são luz sobre montanhas ondulantes vazias e charnecas desertas.
Essas encostas sombrias foram escolhidas como o local para um dos castelos mais românticos do país de Gales. Carrick-Kenan fica majestosamente no topo de um penhasco de calcário íngreme que desce 300 pés até o Vale Kenan abaixo. Foi construído no século XII, sobre uma fortificação existente que remonta aos tempos romanos, e acredita-se que tenha sido, uma vez, o reduto de um dos cavaleiros da Távola Redonda. Ao norte dos Brecon Beacons, a paisagem muda para os campos verdes e suaves do interior do centro do país de Gales. As ovelhas sempre foram o sustentáculo econômico desta área. Elas vêm em todas as formas e tamanhos. O leilão de gado galês é o maior do país de Gales. No auge da temporada, até 24 mil ovelhas são vendidas aqui em um único dia. Vem de venda por 28,80, casadas a 28,88. Para não iniciados, leilão é difícil de acompanhar. Para fazendeiro, negociação rápida define diferença entre lucro e perda. Diga a grande. Pois aqui queremos que as pessoas sejam como é a vida na cidade. O centro comercial do país de Gales é Aberystwyth, em 1872. Foi escolhida como um local para a primeira universidade galesa. A Biblioteca Nacional do País de Gales foi iniciada em 1911 e recebeu a tarefa de coletar e preservar todos os manuscritos em galês e outras línguas celtas. A natureza, áspera e implacável, reside no norte do país de Gales. Aqui, os rios alimentados pela neve atravessam os vales estreitos, proporcionando diversão ideal. John Tripe costumava ganhar a vida como vendedor de computadores, mas descobriu a alegria dos rios selvagens do país de Gales. Segundo, que você sai da linha de Edge, que é a água parada bem aqui, e entra na corrente principal. Você está em uma esteira líquida, que é como dar uma volta na máquina de lavar. Ele decidiu que essa era a vida para ele e, com sua esposa, Ruth, uma consultora de carreira, criou a experiência de aventura no rio Truerin. Eles acreditam a melhor terapia para quem sofre de excesso de trabalho ou estresse. Em muito pouco tempo, iniciantes completos podem desfrutar da emoção de descer as corredeiras.
Nem todos os esportes aquáticos nesta parte do mundo são tão energéticos. O país de Gales é um paraíso para os pescadores. Os rios não poluídos estão repletos de uma grande variedade de peixes. O belo rio Dee, no norte do país de Gales, é um local ideal para dias relaxantes pesca. Vale a pena a experiência de desfrutar do campo intocado, mesmo que os peixes estejam sendo elusivos. Te desejo sorte. Que tenha mais sorte do que eu tive. Você precisa de um pouco de muita sorte para superar isso, não é? Certo, não vai. Espalhados por todo o país de Gales rural, estão muitos pequenos hotéis familiares. O Tudin Lan é um exemplo típico. Esses hotéis costumam estar em um cenário idílico e Tudin Lan não é exceção, aninhando-se serenamente no vale de Edirnean, em Llanbrillol. A culinária galesa passou por um renascimento e os hotéis de campo oferecem menus encantadores e inventivos. Os chefes usam produtos locais para aos pratos um caráter especial galês. De todos os castelos no país de Gales, o mais famoso seja Harlech. Construído em 1283, Harlech era parte do Anel de Ferro de castelos do rei inglês Eduardo Pontru Imupo, para subjugar os galeses. 14 castelos dominavam o norte do país de Gales, de Aberystwyth a Flint. Eles mantiveram o território sob seu domínio por quase 120 anos, até 1400. Quando o líder Owain Glyndwr se levantou contra o domínio inglês e uniu os galeses. Histórias de Glyndwr e os feitos poderosos de outros heróis galeses foram contadas por bardos. A música de Bargoed, um bardo dos dias modernos, flutua através das paredes desgastadas do castelo de Harlech, espírito de Glyndwr. A arquitetura flamboyante, elegante e colorida não é imediatamente associada ao país de Gales, pois pode ser encontrada em abundância na vila de fantasia de Portmeirion, ao norte de Harlech. Portmeirion foi a criação e obra de vida de um dos arquitetos mais talentosos do país de Gales, Sir Clough Williams-Ellis. Ele teve pela primeira vez o sonho de construir uma vila fantasiosa quando tinha 5 anos de idade. O sonho se transformou em determinação quando ele testemunhou o horror e a destruição da Primeira Guerra Mundial. Ele prometeu construir com serenidade, bondade e beleza em local bonito e desconhecido. Encontrou em 1925. Inspirando-se em Portofino, ele aos poucos construiu Portmeirion, frequentemente incorporando edifícios destinados à demolição de várias partes da Inglaterra e do país de Gales. Sir Clough referia-se a ele como sua casa para edifícios caídos. O resultado foi único e proporcionou um refúgio de inspiração, tranquilidade e beleza apreciado tanto por artistas quanto por leigos.
O hotel dentro da vila é um edifício do início da era vitoriana, ampliado e convertido por Sir Clough antes de ser inaugurado em 1926. Infelizmente, em 1981, um grande incêndio deixou o edifício completamente destruído. Toda a estrutura teve que ser demolida e reconstruída. A figura de porcelana na elegante sala de espelhos foi encontrada na manhã seguinte ao incêndio, enegrecida pela fuligem, mas sem outros danos. O neto de Sir Clough, Robin Llewellyn, agora gerencia Port Marion e está continuando o sonho de seu avô, bem como sua crença prática de que a elegância arquitetônica também pode significar bons negócios. Muitas pessoas que vêm aqui retornam ano após ano para ficar por uma semana ou várias semanas ao longo do ano. Alguns vêm há mais de 50 anos. Agora é geralmente aceito que Port Marion é uma obra de arte única, realmente mais do que uma obra de arquitetura. O Castelo de Carnarvon, construído no mesmo ano que Harlech, foi o centro militar e administrativo de Eduardo. Para dominar os galeses, rebeldes, o castelo e a cidade murada foram iniciados simultaneamente no verão de 1283. Juntos formaram a capital do norte de Gales, dando uma residência segura para os funcionários do governo inglês. Centenas de trabalhadores foram trazidos da Inglaterra para completar o trabalho rapidamente. Menos de um ano após o início da construção, o filho de Eduardo Ponthieu nasceu e foi o primeiro príncipe de Gales, inglês. A tradição de conceder o título ao filho mais velho do monarca inglês sobreviveu até os dias de hoje. Em 1969, o castelo foi o cenário para a investidura do príncipe Charles. Eu, Charles, príncipe de Gales, torno-me seu homem de lealdade de vida e membro, e de adoração terrena, e fé e verdade. Eu serei leal a ti para viver e morrer contra todo tipo de pessoas. Embora o país de Gales ainda faça parte do Reino Unido, ele manteve uma forte identidade cultural, ao contrário da Irlanda, ou da Escócia, conseguiu resistir à erosão da língua nativa. Um rico patrimônio literário continua a prosperar e é incentivado em eventos culturais anuais, conhecidos como Eisteddfodau. Estes são efetivamente concursos de literatura, poesia, dança e música. Traduzido livremente, Eiselward significa uma reunião, uma oportunidade para a expressão artística. Superar todas as barreiras. O primeiro AdWord internacionalizado foi realizado em 1947, 2 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, com a ideia de promover a paz entre todas as nações. A bela cidade de Llangollen, no Nordeste, a poucos quilômetros da fronteira com a Inglaterra, é o cenário para o evento. Os encantadores edifícios da cidade e a pitoresca estação ferroviária se agrupam ao redor do rio Dee, atravessado por uma das 7 maravilhas do país de Gales, a Ponte de Llangollen, do século XIV. Com vista para a ponte está o histórico Royal Hotel,
construído no século XVI. Originalmente chamado de King's Head, o hotel tornou-se o Royal em 1889, após uma visita da Rainha Vitória. Ao longo do século XIX, era uma parada regular para as carruagens de correio irlandesas. O hotel também era um ponto favorito para pescadores ansiosos para fisgar o famoso salmão D. Ele mantém sua popularidade até hoje, não apenas por causa de sua posição central, mas também pelas vistas dramáticas que oferece sobre o rio Dee até o vale de Llangollen. O canal Shropshire Union é a principal via navegável que atravessa Llangollen. Barcos puxados por cavalos, populares entre os turistas vitorianos, ainda operam, oferecendo lazer e apreciação da paisagem. A ilha de Anglesey fica na ponta noroeste do país de Gales. Ela está ligada ao continente pela espetacular Ponte Pencil de Menai, projetada por Thomas Telford e concluída em 1826. Anglesey recebeu críticas negativas de um escritor do século XII, Gerald de Gales. Gerald descreveu a ilha como uma terra árida e pedregosa, áspera e pouco atraente. Agora, a notícia de suas colinas tranquilas e da bela paisagem costeira finalmente se espalhou. A ilha não escapou do domínio de ferro de Eduardo I. O castelo de Beaumaris, construído em 1295, foi o último dos grandes castelos reais que cercavam o norte do país de Gales. Várias das casas na cidade de Beaumaris são quase tão antigas quanto o castelo e conferem a ela um caráter marcadamente inglês. A pousada Old Bull's Head remonta a 1472. Ao longo dos tempos, muitas celebridades se hospedaram aqui, incluindo Charles Dickens, que mencionou a pousada em um de seus contos. Os nomes de lugares de Gales logo se tornam familiares e possíveis de pronunciar. O prefixo Lan, que significa igreja ou capela, é muito comum. Em Anglesey, no entanto, há um nome de lugar que até os galeses acham assustador. Lan. Hulgwingich. Gogair e Schwernrops. Gogair. Uma canção foi cuidadosamente escrita para ajudar os viajantes confusos com a pronúncia. É só isso, então vamos cantar. Diga seu objetivo. É um dos nomes de lugares mais longos do mundo e causou uma grande dor de cabeça às autoridades locais. Até 1988, quando o Conselho do Condado finalmente o encurtou nas placas de estrada. Llanfair, P. Buel, Gwingil, Cogeda, Gwindrobwol, Llan, Ticílio, Gogogosh não é uma cidade grande, exceto pela estação e alguns pubs. Há uma loja de lã bem abastecida que também vende uma coleção abrangente de artesanato galês.
As montanhas de Snowdonia no continente se erguem majestosamente sobre a ilha de Anglesey. O ponto mais alto, Monte Snowdon, está a 3.560 pés acima do nível do mar, modesto em comparação com a maioria das cadeias de montanhas do mundo. Mas há uma selvageria e força nessas montanhas que encanta todos que experimentam sua beleza. Fábulas e mitos permeiam cada rocha e fenda aqui. O lendário rei Arthur matou um ogro, Hrithavaur, nas encostas de Snowdon. Belas fadas vivem nesses lagos e roubam os corações dos homens mortais que as avistam. O próprio Owain Glyndwr assombra as montanhas, pois foi aqui, proscrito e derrotado, que ele procurou abrigo dos ingleses. Escalar Snowdon não é apenas para os aptos e enérgicos. Há um caminho fácil até o topo. A ferrovia Snowdon Mountain sobe e desce até o cume, deixando os passageiros praticamente alheios à inclinação íngreme. Concluída em 1896, a ferrovia percorre 4,5 milhas em uma subida de mais de 3.000 pés. É a única ferrovia pública de cremalheira e pinhão na Grã-Bretanha. O design foi pioneiro na Suíça e apresenta um trilho de cremalheira duplo. Snowdon não é famosa por seu sol. O clima é frequentemente imprevisível, mas a magia dessas montanhas é talvez mais intensamente vivida quando as névoas de Snowdonia se espalham misteriosamente pela encosta da montanha. No século XIX, a Ardósia era para o norte do país de Gales, o que o carvão era para o sul. Os enormes montes de resíduos que se erguem sobre a cidade de Blyneifus de Niog são o resíduo dessa indústria massiva. No seu auge, em 1898, quase 17.000 homens trabalhavam nas minas de Ardósia. Algumas pequenas pedreiras ainda estão em operação, mas ao todo, agora empregam não mais do que 500 pessoas. É possível vivenciar a vida de um pedreiro nas cavernas de Ardósia de Leishwyd, nos arredores de Blenau-Festiniol. A vila de Leishwyd recria a atmosfera de uma típica comunidade de mineração de Ardósia. O dinheiro pode ser trocado no banco pela antiga moeda vitoriana e pode ser gasto na loja da vila ou no pub Alms dos mineiros. Obrigado. A habilidade de dividir Ardósia ainda é demonstrada em Leishwyd.
Um pedreiro experiente podia dizer de relance quantas ardósias de que tamanho poderiam ser extraídas de uma determinada peça. Os pedreiros trabalhavam em equipe, muitas vezes em grupo familiar, e seu sustento dependia de habilidade e concentração. As veias de ardósia próximas da superfície, um trilho do século XIX alcança. Rochas caindo eram grandes perigos. Os mineiros se equilibravam em escadas para verificar pedras. A ferrovia íngreme e inclinada leva os visitantes a 450 pés de profundidade na mina. A mina foi aberta em 1846 e prosperou até o início da Primeira Guerra Mundial. Ainda é uma mina, mas em escala reduzida. Os mineiros estão acostumados a condições apertadas no subsolo. Mas visitantes altos devem ter cuidado. Esta enorme caverna foi literalmente esculpida pelos mineiros. Quando explodiram as paredes de ardósia, começaram a trabalhar no chão, formando uma bacia gigante. Ela inundou em 1972, quando as bombas de água foram removidas, e este lago mágico foi formado. Uma das cidades mais famosas em Snowdonia é Betusacoid, na Gwydir. A igreja de Santa Maria fica no centro. Maria está no coração da cidade. Embora alguns modernistas considerem a imagem do coro galês excessivamente romântica, ainda é parte do país de Gales atualmente. A música coral foi estabelecida no país de Gales na Revolução Industrial dos séculos XVIII e XIX. Os coros ainda estão florescendo hoje em todas as partes do país de Gales, felizes em permitir que o público assista aos ensaios. Os galeses podem cantar como anjos, mas ainda assim sentem uma sede humana. Um pouco de refresco líquido para as cordas vocais é sempre bem-vindo. Os ensaios geralmente são seguidos por uma ida ao pub local, para uma apreciação calorosa da excelente cerveja galesa, uma ou duas histórias exageradas, e talvez mais uma canção. Vamos nos beijar. Esta terra, bela e misteriosa, é conhecida pelos galeses como Cymru, que significa uma espécie de irmandade. É esse espírito do Cymru que melhor define os galeses. Por 700 anos, eles foram dominados por seus poderosos vizinhos ingleses, e sua identidade distinta não apenas sobreviveu, mas floresce. O país de Gales, com suas paisagens rurais ondulantes, suas montanhas dramáticas e charnecas selvagens, seus cenários marítimos, cachoeiras e lendas, pode ser uma nação pequena, mas tem um grande coração. Um coração que canta para o resto do mundo.